Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Beijo no coração. Sintam todo mundo abraçado por mim. Gente, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Não esquece de um like, tá? Venha fazer parte da família. Compartilhe o vídeo. Veja o vídeo até o fim, tá? Porque o que eu vou falar hoje é um assunto assim muito interessante que poucas pessoas sabem e quando eu falo aqui que eu pesquiso as coisas, que eu busco coisas para trazer para o canal, para que edifique mulheres, para que mostre e conscientize mulheres, é isso que eu faço, tá? Eu sempre procuro trazer aqui no canal coisas que vocês tomem ciência, coisas que vocês não sabem, coisas que vocês não conhecem, coisas que fazem parte da nossa vida de mulher, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Não esqueça de comentar. Seus comentários são muito importantes para mim, que às vezes me dá ideia para um novo vídeo, tá bom? Vamos lá para o assunto do vídeo? Gente, quem é que não conhece a Maitê Proença? Acho que todo mundo conhece, né? Uma atriz da Globo, uma escritora, né? É, uma mulher com 69 anos hoje, uma das mulheres mais lindas do Brasil. E tem uma história de vida também parecida com a nossa vida, tá? Ontem eu fiz aqui no canal um desabafo, digamos assim, uma live de desabafo, né? Eu fiz aqui no canal. Então eu pensei, por que não trazer hoje a história de Maitê Proença? Para dizer que os ricos também sofrem. Os ricos também passam por coisas que vocês nem imaginam, sabe? Essa violência, ela não está só na periferia, na favela, sabe? Quando eu digo que nosso país está doente, nosso país está em guerra, eu disse ontem, desde 1960. Então eu acho que é legal trazer para vocês a história dela aqui, tá? Então fiquem comigo até o fim e fala para mim o que vocês acham aí. E gente, como sempre, né, a cabeça aqui é funcional, mas eu faço as minhas colinhas, tá? Vamos começar pelo começo da minha colinha. Bora lá, Ronilda? Bora. Bora, 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 bora. Deixa eu pegar o meu óculos, que faz parte. Gente, eu enxergo de perto. De perto não, tá? Eu enxergo só de longe. De perto eu preciso usar os meus óculos. Eu preciso usar os meus óculos. Então tá, vamos lá começar. Como eu disse, né, é uma atriz, escritora, apresentadora, uma das mulheres mais lindas do Brasil, com a idade hoje de 69 anos e carrega um fardo pesado, tá? Ela... Gente, onde começa o meu negócio aqui? Onde começa o meu negócio aqui? Achei. Bora lá. Ó, a Maitê Proença nasceu em São Paulo no ano em 28 de janeiro de 1958. Ela é filha de uma professora que se chama Maitê Proença e do um procurador de justiça Augusto Carlos da Rocha Monteiro Galo, de origem portuguesa, tanto pela parte de pai e pela parte de mãe. O pai de Maitê Proença era um membro do Ministério Público de São Paulo há 17 anos, quando isso aconteceu, tá? O pai da Maitê Proença, por ele ser, né, do Ministério Público e tal, então muitas pessoas tinham contato com ele. E numa dessas contato, uma pessoa, servente de pedreiro, tinha uma esposa que tinha acabado de falecer, ele tinha muitos filhos, e ele chegou perto do pai dela e disse para ele, olha, eu não tenho condições de criar essas crianças, a mãe faleceu e eu não tenho como cuidar, né? E o pai da Maitê Proença, ainda solteiro, ele adotou uma das crianças desse homem, tá? Então, eu vou falar sobre esse menino também. A Maitê tem um irmão adotivo. O,
Eles moravam em São Paulo, né? Eles tiveram 3 filhos, com esse filho adotivo, era 3 filhos. A mãe da Maitê Proença era professora de filosofia e delegada cultural em 63 municípios. O filho que eles adotaram chama Jorge da Silva. O pai adotou, né, antes do casamento. Chama Jorge da Silva e tinha um apelido de Zuza. Aí vem Maitê Proença Galo e Renê Augusto Galo, né? Era uma família perfeita aos olhos de todo mundo, tá, gente? Como sempre, uma família perfeita, né? Um oficial de justiça, mais uma professora de universidade, então, né, com filhos perfeitos. Mas nada é tão perfeito na nossa vida. A mãe dela tocava piano de cauda, o pai gostava de contar fatos de mitologia, era assim que eles viviam dentro de casa. A família, como que eu vou explicar para vocês? O pai gostava, assim, que os filhos sempre fossem estudiosos, eles não podiam ter TV em casa, ele não gostava de televisão em casa. A Maitê conta que para ela ter televisão, para ela assistir alguma coisa na televisão, ela ia pro quarto da empregada para ver, porque o pai não gostava, né, que os filhos tivessem contato, assim, com essas coisas. Era um lar amoroso, com criação rígida, né? Pelo que a gente vê, uma criação de que estudos, inclusive eles estudavam numa escola que era, na época, era só escola para pessoas dos states, digamos assim. Então, ela, por estudar nessa escola, ela tem um inglês bem fluente. Mas tudo que é bom dura pouco. Quando a Maitê tinha 12 anos, começou um fato estranho na casa dela. O pai dela, o senhor Galo, começou a desconfiar da Marion. Marion, né? Marion. Vou lá, depois eu lembro o nome dela direitinho. Ele começou a desconfiar da mãe da esposa, né? Que a mãe dela estava tendo um caso extraconjugal. Então ele desconfiava que ela estava tendo um caso com o professor dela de espanhol, de francês. E ele começou a ficar meio assim, né? Quando a gente põe uma pulga na orelha, a gente fica lá procurando cisco onde não tem. Então ele ficou procurando, assim, alguma coisa, e desconfiado. Houve um dia que ele chegou em casa, a mãe não estava, a mãe da Meitei não estava em casa. Então ele perguntou para a empregada, né, onde ela estava, e ela falou assim, ó, ela deu uma saída, mas eu não sei onde que ela foi. Deu o horário da janta, a mãe não apareceu, ele foi atrás para procurar ela. E naquela época, gente, tinha ainda aquela coisa de colocar carta no correio, aquelas coisas tudo e tal, etc. E diz, né, que ele encontrou ela perto dessas caixas de correio, levando uma carta. E quando ele viu ela com aquela carta, ele já lançou nela e tomou a carta. Ela puxa a carta para um lado, ele puxa para o outro e acabaram rasgando a carta. Então, ele ficou com a metade da carta, ela ficou com a outra metade da carta e começaram a brigar, a discutir. Ele pôs ela no carro e foi embora com ela. Chegou em casa, eles discutiram mais um pouco e daí um pouco eles brigaram. Ele entrou no carro com ela para sair, não sei lá, né, para sair. E ali, né, a briga continuou e ele começou a ameaçar ela com um bico de anu, vamos dizer assim. Então ele começou a ficar muito nervoso e queria explicação de qualquer jeito da parte dela e tal. E naquela briga toda ali dentro do carro, ele acabou batendo o carro. E quando ele bateu o carro, ele pegou o bico de anu e falou para ela, entregou para ela e falou com ela: tira minha vida porque eu não tenho coragem. Tira a minha vida porque eu não tenho coragem. Então ela viu ali um jeito dela escapulir. E ela conseguiu fugir daquele momento ali. E foi para casa de um delegado, amigo deles, como que chama? José Hernandes. Era um delegado da época, amigo deles. Ela foi para lá, contou o caso e tal. Esse delegado pôs ela no carro, levou ela de volta para casa, conversou
tanto com o Galo quanto com ela, né? Fez ali digamos assim, uma pacificação, né, do casal. E ali parece que ficou resolvido, né? Que não tinha nada de rolando nada estranho, e ali a vida continuou. Só que teve uma vez que ele teve que viajar. E ele viajou e ficou um tempo, né? Porque eles fazem essas coisas de delegar em outros lugares e tal. E quando ele chegou em casa, a empregada, ai, a empregada foi e relatou para ele que durante a ausência dele, o professor de francês teve indo na casa dele. E ele já ficou bravo. E ele foi e apertou a Maitê, né, para perguntar se era verdade e tal, etc. E a Maitê acabou confirmando, não, ele teve aqui sim. Então, ali ele ficou muito bravo, bravo, e começou uma discussão com a esposa, e a discussão começou a rolar. Aí ele diz que ela agrediu ele e foi aquela coisa e tudo, e no momento ali da euforia, ele desferiu nela 11 golpes de arma branca, né? Então aí ele fugiu, né? Fugiu, ficou um tempo desaparecido e depois ele se apresentou. E ele se apresentou e no dia que ele foi lá dar o depoimento, contar o que aconteceu, aí vem a história dele, né? Que é o que ele conta. Ele fala que ele começou a brigar com ela, queria saber a verdade, e ela pegou e foi descarada com ele, digamos assim. Falou com ele, não, eu te traio mesmo, sabe aquele amigo seu promotor tal? Ele não é seu amigo não, que eu saio com ele, sabe esse professor aí que você tá falando, eu também saio com ele, inclusive eu vou ir morar com ele. E tinha um aluno também, ele tinha ciúme de um ex-aluno dela, acho que chama Newton. Então aí ele disse que ela joga também na cara dele, que ela teve um caso também com esse ex-aluno e tudo. E ali ele ficou muito nervoso e para se defender dos tapas que ela estava dando nele, ele pegou essa arma branca, que inclusive era aquela coisa de escoteiro, né, de um dos filhos dele, e desferiu os golpes nela. E naquela época, as mulheres já não tinham defesa mesmo. Então, ele saiu pela porta da frente da delegacia. Mas houve o julgamento, tá? Houve um julgamento. Então, no julgamento, teve, assim, umas 40 pessoas, sabe? Da escola onde ela trabalhava, amigos e tudo, falando sobre a conduta dela, falando sobre a mulher que ela era, né? Que não tinha capacidade dela estar fazendo tal coisa igual ele diz. Só que, gente, assustem ou deixa de assustar. A Maitê, na época, tinha 12 anos. Ela foi também para depor. E o depoimento dela ter afirmado que durante a viagem do pai, o professor da mãe dela teve lá na casa, isso corroborou muito para ele, sabe? Então ele foi inocentado, como na época era dito, né? Eu já falei isso aqui para vocês, que antigamente acontecia muito isso, crime de honra, né? Ele honrou as calças que ele vestia, digamos assim. Então, foi crime de honra. Então, ele saiu pela porta da frente, muita gente comemorou e tal, porque naquela época o machismo imperava mais do que hoje ainda. Mas a família da mãe do Maitê não conformou muito e pediu um segundo julgamento. Aconteceu o segundo julgamento e ele foi de novo liberado, foi livre. E o Zusa, o irmão mais velho, esse que ele tinha adotado, nessa época ele já era casado. Ele já não morava mais em casa, sabe? Então, o que aconteceu? O pai dela, depois desse fato, ele se isolou numa chácara. Foi morar numa chácara, teve uma outra companheira e tudo. Só que a Maitê, ela
com 12 anos, o irmão dela, o Renê, tinha 7 anos. O pai deles, eles continuaram a estudar na escola que eles estudavam, mas eles foram morar, digamos assim, como que é que fala, no internato. Eles foram para o internato. Então, a Maitê, com 14 anos, ela teve uma discussão dentro desse internato e fugiu desse internato. E foi pedir socorro a um padre, né? E ela ficou um tempo lá, não sei conforme o que aconteceu, se ela foi para a casa das irmãs de caridade, quiser, né? Existe isso, mas ela ficou em responsabilidade desse padre. E ela começou a namorar. E quando o pai dela descobriu que ela estava namorando, o pai dela não gostou, né? Ela, 14 anos, namorar, não, não, não. Aí o que ele fez? Mandou ela para fora do Brasil para ela estudar fora do Brasil, para acabar os estudos fora do Brasil. Chegando lá, ela estudando e tal, ela conheceu um rapaz lá, um rapaz de 23 anos. É dito também que esse rapaz agredia ela, eles tinham umas brigas e tudo, etc. E nesse relacionamento ela acabou engravidando. E quando ela disse pro rapaz que ela estava grávida, ele abandonou ela. E o que ela ia fazer? Num país distante, sem ninguém, sem família, sem nada, sem condições de criar uma criança. E para quem não sabe, né, nos Estados Unidos é liberado a retirada do bebê. Gente, eu tô falando essas palavras porque senão o YouTube barra, tá? Então, tentam ligar as palavras que eu tô dizendo. Então, ela retirou o bebê. Depois disso, a Maitê voltou pro Brasil. Aí ela voltou pro Brasil, ela já estava com 19 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver a minha cola aqui. Aos 19 anos. Ela voltou para casa, ela tinha 19 anos. Isso. Ela prestou vestibular e se ingressou na PUC de São Paulo. Ela começou a estudar psicologia, mas não terminou, né, não concluiu. E depois ela decidiu que ela ia viajar pelo mundo. Digamos assim, ela ia ser mochileira. Então ela foi para Europa, África, Ásia, essas coisas assim. Foi passear por lá. Mas desde o momento que aconteceu o fato com a mãe dela, ela começou a fazer tratamento, ela tomava remédio, essas coisas, né? Ela tinha depressão, ansiedade. E quando ela começou a viajar para esses lugares, ela largou os medicamentos. E quando você não está com medicamento, você procura alguma coisa que te ajuda. Digamos que isso a gente pensa que ajuda. Eu falo por mim porque eu achava que isso era uma ajuda. Então, ela passou a beber, a usar cigarro, coisas ilícitas. E isso durou mais ou menos uns 2 anos na vida dela, sabe? Só que um dia ela andando lá pelo um dos países lá que ela estava, ela encontrou um homem que disse para ela que era para ela voltar para casa porque o pai dela estava doente. Ela ficou meio cética assim, mas não duvidou muito do homem e voltou para casa. E durante o período que ela estava longe, o que aconteceu? O pai dela tinha um amigo, um delegado, que o filho dele estava com câncer, sabe? E ele ia para os Estados Unidos e para levar o menino para fazer os tratamentos. E ele não tinha, assim, o idioma dele, ele não tinha esse idioma. E o pai dela tinha. Então, ele foi com esse amigo para ajudar lá, né? Conversar com os médicos, essas coisas e tudo. O menino ficou curado, tudo, graças a Deus. Vocês vão entender por que eu tô contando isso. Ele ficou curado e tal, e ele voltou para casa. Mas também é dito que durante o tempo que a Maitê teve fora, essa companheira do pai dela chegou a até internar o pai dela no manicômio, porque ele teve alguns problemas, sabe? Então, quando Maitê chegou, as coisas estavam tudo revirada. E o pai realmente estava com um câncer irreversível, digamos assim. Então, o que aconteceu? O pai por conhecer, né, por ter amizade
digamos assim, com a lei, com esse pessoal, e por esse amigo dele ter ajudado ele chegou perto desse amigo e pediu um bico de anu emprestado. E eu não sei se é porque o amigo devia ele assim, né? Porque quando alguém ajuda a gente acha que a gente também tem que ajudar. Então, acho que ele não questionou, não sei, não é explicado. Eu sei que o amigo emprestou esse bico de anu pro pai dela. Aí, o pai dela ceifou a vida com 2 pipocos no coração, né? Então, foi 1988, eu acho. Foi 1988, ele fez essa... Eu fiz a cola, não sei nem pra quê, que eu não tô lendo. 1889. Ele fez essa coisa comigo. Então, aí vamos lá. Ela já tinha perdido a mãe, ela já tinha sofrido um monte de coisa, né? Porque ir embora para um país onde você não conhece ninguém, você ter que retirar porque você não tem condições de criar um bebê, viveu muita coisa, né? Até os 19 anos, e eu acho que ela viveu muita coisa, muita atrocidade. Mas você acha que parou por aí? Não parou por aí. Sabe o irmão dela, o que é adotado, o Zusa? Pois é. Eu não sei se ele não conseguiu lidar com todos esses fatos e também por ele ter, né, sido adotado pelo sogalo, essas coisas assim, ele começou a beber muito, beber muito, beber muito e se afogou na bebida e também acabou ceifando a vida. Olha quantas coisas numa família. Uf. E a Maitê conta que, tipo assim, ela acha que esse irmão dela fez isso porque, além dele ter tido todos os traumas e tudo, ele tinha um sonho que ele não conseguiu realizar, ele tinha uma frustração, porque ele queria ser jogador de futebol, sabe? E a Maitê conta que ele era assim, como, digamos, na época ele era um Pelé. Ele tinha futuro para isso, mas o pai não deixou porque o pai achava que futebol era hobby, né? Escola, estudo é que era a carreira para a vida da pessoa. Aí com isso tudo, o Renê, o irmão mais novo, ele afundou também as drogas ilícitas. E ele foi no fundo do poço. Foi no fundo do poço. Teve vezes que ele ficou 4 dias desaparecido e a Maitê achava que ela tinha perdido ele também, sabe? Então ela começou a procurar ele e acabou encontrando ele num lugar assim, sabe? Daquele jeito e tal. E conseguiu trazer ele para casa, mas ele, depois de um tempo de tratamento, ele se recuperou. Ele hoje não usa mais nada, graças a Deus. Ele é casado, tem 20 anos que ele é casado. Ele tem uma escola de idioma em Campinas, né? E por que eu tô contando isso tudo pra vocês, gente? A mãe da Maitê chamava Margot, tá, gente? Eu queria falar mais, não sei por que mais, mas ela chamava Margot. Os ricos também sofrem. Os ricos também têm os seus traumas. Talvez ninguém conheça essa história que eu tô contando dela, né? Teve agora... Oh, meu Deus, foi em junho, acho que foi em junho que teve o encontro da paz pela... Como é que fala? É um encontro... Eu escrevi, não sei se eu escrevi. É um encontro de... um encontro que fala sobre família, a paz doméstica, sabe isso? Falar sobre a paz doméstica. E eles chamaram ela para participar desse encontro, né? E lá ela relatou isso tudo que eu tô falando para vocês. Então ela disse uma coisa que ficou assim, para mim que eu vejo muito esses casos criminais e tal. Ela falou que o pai um dia ela chegou a questionar o pai, por que que o pai não só pegou o bico do anu e
e acabou ali com a mãe, por que que foi tão, né? Porque é uma coisa, gente, para usar uma arma branca numa situação dessa, a pessoa tem que ter muito ódio, muito ódio. Porque para defender, dá uma e corre, sei lá, entendeu? Mais 11 tem que estar com muito ódio. Então ele falou para ela assim que para ele aquilo ali foi a extensão do braço dele, ou seja, ele quis tirar, né, a vida dela, quis mesmo que ela fosse embora mesmo. E outra coisa que ela disse, eu até escrevi que foi uma frase, sabe, de coisa que ela disse, que eu não sei se eu concordo muito com o que ela disse, mas foi o que ela disse e eu que eu vou ler para vocês. A frase da Maitê. Eu acho que aquele homem não era um assassino. Ele tinha cometido aquele gesto de loucura que tinha destruído a nossa casa, mas não continuaria naquela prática. Essa violência acontece em uma grande escala, não acontece em um rompante. A situação neurótica que leva ele, né, naquele momento, foi uma situação neurótica que levou ele àquilo. Pois acho que minha mãe não foi cautelosa, pois ela não conhecia a pessoa rígida que era meu pai. Faltou alguma coisa na forma de agir naquela família, concluindo que aquela família fica marcada pela violência doméstica. E concluiu a atriz acrescentando assim, que cada ato de violência é preciso ser pesquisado nas suas especialidades e as vítimas precisam pedir ajuda, pois quando acontece alguma coisa, não é só a mãe que sofre, as outras vítimas também sofrem a violência. Atinge a todos. Ela tinha 2 irmãos, ela falou, eu tinha 2 irmãos, um pai e uma mãe. Eu tinha tinha 2 irmãos, um pai e uma mãe. Um meu irmão se matou de tanto beber, o outro entrou para as drogas pesadas, meu pai acabou ceifando a própria vida também. Então, sobreviver a isso, no meu caso, eu passo a vida perguntando se eu tenho valor. Ninguém pensou na gente. Realmente era crianças, né, gente? Eu não sei a idade dos USA, mas ela tinha 7 anos, ela tinha 14 anos e o irmão tinha 7, né? E outra coisa que aconteceu durante esse julgamento do pai dela. Ela foi depor, né, e contou sobre o professor e tudo, e foi isso que ajudou, colaborou o pai dela a sair pela porta da frente ali. E a família da mãe dela, toda tomou raiva dela. Toda tomou raiva dela. Aí depois ela foi explicar, sabe? Hoje ela explica que ela só fez aquilo porque se ele já tinha feito aquilo com a mãe dela, e se ela falasse outra coisa? Então ela fez aquilo por medo, né? O depoimento dela foi por medo, né? E hoje logo depois ela escreveu um livro, quer ver o nome do livro? Eu escrevi aqui para não esquecer, porque o livro é muito legal, o livro. Ela fez uma peça também desse livro. Ela tá com essa peça de novo, tá? O Pior de Mim. Ali ela conta, sabe, alguns fatos de algumas coisas que aconteceu na vida dela. A Maitê Proença também tem um canal aqui no YouTube, chama Eu Maitê Proença. Ela tem 329 mil inscritos. E ela chegou agora, uns dias desses, até convidar o pessoal para ir assistir a peça que ela tá fazendo de novo. O Pior de Mim fala só a verdade, ela disse na chamada que ela fez, né? E você imaginava que a Maitê Proença tinha tido isso tudo na vida? Quantas coisas aconteceu nessa família? Quantas coisas, olha para vocês verem. Teve uma vida ceifada, teve uma vida tirada, teve outra vida tirada, teve usos de drogas ilícitas,
teve uma retirada de um bebê, teve muitas violências dentro dessa vida. Ah, um outro fato muito importante. A Maitê, ela foi casada não, ela teve muitos namorados, né, gente? Mas, assim, ela ficou 12 anos com o Paulo Marinho e ela tem uma filha que chama Maria, com esse Paulo Marinho, que nasceu em outubro de 1990, eu acho. E ela namorou também o Edgar Moura por 4 anos. Ela não foi casada, nunca casou, mas assim, eu achava que era porque, né, traumas e tal, etc, mas não. A explicação dela nunca ter casado é por causa de uma... O pai dela morreu em 1989, né? Então, nessa época já existia essa lei. É uma lei complementar 180/1978. Fala que a pensão atribuída a incapaz ou inválido durará enquanto ele for incapaz, ou invalidez, ou então filhas solteiras, né? Então, eu tenho na família uma prima que ela é prima por parte, assim, que ela é casada com meu primo, casada só no religioso. Ela nunca casou no civil porque ela tem uma pensão também do pai, que se ela casar, ela perde essa pensão, porque a pensão só serve enquanto ela é solteira. Tem, ó, não sei, desde quando eu me entendo por gente que os dois têm essa união estável. Então, a Maitê, ela, eu acho, né, que ela não casou também, pode ser por isso, porque essa pensão dela, eu avaliei mais ou menos hoje, assim, deve estar em torno de 24.600, sabe, reais. Então, pode ser uma das explicações dela não ter casado ainda, eu não sei, mas pode ser. Mas é uma mulher linda, né? Quem olha ela pela tela, igual vocês olham a gente aqui pela tela, não sabe das nossas dores, não sabe dos nossos sofrimentos, né? Mas a gente tem muita história para contar. Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Comentem aí, vocês imaginavam que a Maitê Proença tinha passado por uma vida assim tão atribulada? E outra coisa, gente, esse negócio de crime de honra, eu já tenho aí no canal, tá? Eu já fiz um vídeo sobre esse tal de crime de honra que existia. A mulher não podia votar, a mulher só podia trabalhar se o homem deixasse trabalhar, tinha que ter o avará do pai ou então do irmão mais velho para trabalhar, sabe? Eu já fiz isso aí também no canal, tá? Nosso canal aqui é de ajuda mesmo para as mulheres, não é só de briga, não. Eu me lembro do meu filho falando, seu canal é mãe solteira ou mãe barraqueira, né? Então, nosso canal é de muita informação também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, compartilhe. Vou estar sempre assim, trazendo para vocês coisas que eu pesquiso e acabo não falando. Eu vou atrás e acabo não trazendo. Por causa do tempo meu mesmo, igual eu expliquei ontem, que às vezes eu tenho tanta coisa para fazer e eu quero falar aqui com vocês, eu quero agilizar o canal, né, gente? Deixar algo para vocês e agora no momento tá muito difícil. Mas eu vou procurar tentar ficar mais próximo de vocês e tá trazendo coisas aqui pro canal, tá, gente? Não vou prometer porque, né, de Deus pertence às nossas vidas, o nosso respirar. Mas muito obrigado por estar aqui até agora. Um beijo no coração de vocês e falar para vocês uma frase que eu falava no canal, no início do canal. Ser mãe não é nada fácil, mas Deus nos capacita. Então a gente acha que só os pobres sofrem, os ricos também choram. Tá bom? Beijo no coração de vocês, saúde, paz e até um próximo vídeo. Bom final de semana para vocês.